Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio da nossa série de podcasts da SB Endo, dentro dessa campanha de valorização da endodontia, hoje com um convidado muito especial. Então nós vamos discutir o tema Endodontia de Excelência, Clínica e Ciência de Mãos Dadas. Então temos aqui hoje como convidado o professor Mário Zuolo, um dos maiores endodontistas do Brasil, que tem uma experiência clínica incrível e, como nós conversávamos, né, Manuel, que traz também a ciência dentro dos seus protocolos de atendimento. Então, professor Mário, para nós é uma honra imensa tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua presença. Daniel, obrigado pelo convite, mano, você que me contactou, é um prazer estar com vocês aqui e especialmente, né, falar em nome da nossa associação, né? Acho que é muito importante uma associação atuante, uma associação forte, né? Não só frente aos colegas especialistas, mas frente à população em geral também, né? Então, na verdade, parabéns para vocês pela iniciativa e pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Obrigado. A gente tem tentado discutir uma endodontia saudável, responsável, né, que traga realmente resultados favoráveis tanto ao endodontista, mas principalmente ao paciente, à população, que é o nosso objetivo final. Então, sua presença aqui para nós é muito importante para a gente falar um pouco sobre essa endodontia de excelência. Aqui, vamos bater papo, né, Emanuel? Com certeza, eu acho que, bom, primeiro queria agradecer aí à Sociedade Brasileira de Endodontia pela oportunidade de estar mais uma vez aí aprendendo muito com o professor Mário Zuolo. Acho que é uma referência para o mundo inteiro de endodontia de qualidade, imperdível essa oportunidade. E vamos discutir, vamos debater, vamos aprender, que eu acho que vai ser incrível. Que é um ponto importante, a gente discutiu no nosso primeiro episódio com o professor Júlio Gavini, que é uma construção, né? Ser um bom profissional, ser um profissional de excelência, demanda uma construção dessa carreira. Lógico. A longo prazo. Vivemos um mundo muito imediatista, em que as pessoas se frustram muito rápido, às vezes, né, por não entender essa construção. A gente queria escutar de você um pouquinho, Mário. Fale um pouco sobre essa experiência sua. Bom, eu tenho 43 anos de endodontia, né? Eu brinco que eu não sou dentista, eu sou endodontista, porque desde que eu saí da faculdade, eu me formei em 1981, lá em Ribeirão Preto, lá com o professor Pécora, né, que é o responsável por ser endodontista, né? Eu saí lá de Ribeirão, vim para São Paulo e sempre trabalhei com endodontia, né? E eu falo sempre que para construir uma carreira, eu creio que precisa ter 3 pontos, né, cardeais que vão nos guiar, né? Primeiro seria trabalhar baseado em evidência científica, ciência, né? A ciência tem que vir para o nosso lado. E a gente tem, desculpa, né, ninguém gosta mais hoje, mas tem que estudar, né? Tem que estudar, porque o endodontista que quer ser endodontista e não sabe anatomia, né, mano? Não vai rolar. Então, nós temos que ter a ciência, que é um grande alicerce nosso, né? O outro grande alicerce é incorporar a tecnologia, à medida que ela for sendo possível, né? Então, sendo possível, o que eu falo, Daniel, é que ela exista, né? Que você possa incorporar na sua prática clínica, financeiramente, né? E que ela também seja suportada por literatura. A gente pode dar exemplo aqui de tecnologia suportada por literatura e tecnologia não suportada por literatura. Então eu falo que tecnologia boa é a tecnologia que existe no mercado. Existem várias marcas comerciais, quer dizer, você pode optar, né? Então ela não está restrita a um nicho só. Então podemos dar exemplo? Claro, com certeza. Localizador, por exemplo, né? Quando eu comecei a trabalhar lá atrás, né, na década de 90, quem tinha localizador era meia dúzia de pessoas, porque o localizador custava super caro. Você pega um localizador hoje, você tem desde a marca X, né, até a marca Y, com várias nuances de preço, inclusive, que isso é super importante. Então, tecnologia boa é a que está no mercado, que você pode pagar, porque você tem opções, várias opções, e que esteja suportado na literatura. Então, hoje a gente sabe, né, mano, que o localizador localiza o forame apical em mais de 95% dos casos, né? Então, essa para mim é a tecnologia boa, né? E o terceiro apoio, né, o terceiro braço, né, é capacitação, é treinar, né? Treinar. Nossa profissão é eminentemente técnica nesse sentido, né? Quando você senta para fazer o canal no teu mocho, né? É treinamento. Então você é um cara quando você faz 100 dentes, você é outro cara quando faz 1000 dentes, você é outro cara quando faz 2000 dentes.
né? E vocês me elogiaram tanto, né? Eu agradeço muito, nem sei se mereço, né? Mas eu acho que o elogio vem pelo tempo que está trabalhando, né? Eu tenho hoje na minha carreira, né, mais de 17 mil dentes tratados, né? Dentes, não canais, né? Sim, sim. Então, sim. esse é outra coisa muito importante, né? Eu acredito que esse tripé, né? Ciência, tecnologia e capacitação, né? Que vai te levar a você chegar a ser um profissional que possa oferecer para os teus pacientes um serviço de altíssima qualidade de excelência, como a gente gosta de falar. Ô, Mário, você falou dos 17 mil dentes, né? Tem um livro que ele chama Fora de Série, Outliers em inglês, e ele fala das 10 mil horas, né? Que você só vai ser excepcional em alguma coisa quando você praticar 10 mil horas. Não tem segredo, né? Na verdade, é bunda no mocho e trabalhar com excelência, trabalhar da melhor forma possível. E aí, já mudando um pouco do assunto, uma coisa que eu acho muito legal, Mário, que você sempre fala, é que você está no mesmo lugar há muito tempo. Eu brinco sempre, viu, Daniel? Tá no mesmo local. Eu falo que meus pacientes me acham, né? Pro bem e pro mal, né? Então, é muito frequente lá na clínica aparecer um cara que tratou comigo há 30 anos atrás, né? Para fazer outro dente, né? Não tem, o telefone mudou, mas o endereço é o mesmo, né? Então, o cara tem condição de me achar naquela rua onde eu estou, o meu único consultório, né? E também, né, mano, Daniel, me acha pro mal também, né? Porque de vez em quando o cara me procura para aquele dente, sabe aquele dente que você fez 5 anos atrás? Agora eu tô mordendo assim, e eu gosto, Claro. Eu não acho ruim. Eu prefiro que o meu paciente me procure, mesmo que tenha que lidar com os meus insucessos, porque insucesso faz parte da brincadeira. Na verdade, não. Exatamente. Qualquer clínico, qualquer convidado teu que sentar aqui que falar que só tem sucesso, pode parar a gravação, né? Porque não existe isso, né? Então, é isso, mano, eu gosto de falar que eu estou no mesmo lugar há muito tempo, os caras me acham. E isso te dá a oportunidade de avaliar também o que você está fazendo, se está sendo bom, se não está sendo bom, se está funcionando, se não está funcionando. Quem não está no mesmo lugar não consegue ter essa oportunidade. Nós falamos sobre isso, né? Nós aprendemos muito com os insucessos. Muito. Né? Existem insucessos que são por uma técnica, por um material, muitos são pela condição sistêmica do paciente, mas nós aprendemos com esse insucesso. Então nós temos às vezes colegas, né, e falamos sobre isso no primeiro episódio, que divulgam só os casos bonitos, né, que usam a rede social para isso, mas nós precisamos entender também, né, as causas que podem levar a uma melhora da nossa técnica, a utilização de materiais, né, que tem uma resposta melhor do paciente, enfim. E o acompanhamento, essa volta do paciente é que oportuniza isso. Você tocou num ponto, né, que eu acho super importante, que a gente quando tem um insucesso, né, e nós vamos ter, mas a gente pode dizer hoje que a endodontia tem 90% de sucesso, em termos gerais. Se você juntar dente com lesão, sem lesão, retratamento, fizer a média lá, vamos ter 90% de sucesso, que é ótimo. Que especialidade médica tem 90% de sucesso? Poucas. Né? Então, apesar, né, esse índice é grande, mas nós vamos ter insucesso. E insucesso nem sempre está ligado à técnica. Né? Você tem um trabalho muito recente, agora de 2003, eu nem sei falar o nome do autor, de tão complexo que é o nome do autor, mas é um artigo que a gente cita sempre, que ele fala, então a cura de uma patologia deve ser vista por 3 pontos, né? A técnica, né? Tem que ter a técnica, tem que ter o operador habilitado, a condição prévia da doença, né? Exatamente. Uma coisa é você fazer um dente com uma lesão no ápice, outra coisa é você fazer um dente que tem lesão no ápice, mas é lateral, com de perfuração, que essa lesão comunica com a cavidade oral, é outro totalmente diferente, né? E uma outra coisa que a especialidade não adressou muito ainda, e eu creio que a ciência precisa adressar, é que a condição sistêmica de cada paciente não é igual. Não é igual. Né? Então já existe alguma coisa na literatura em termos de diabetes, em termos de fumante. A periodontia trabalha melhor com isso, né? E a endodontia precisa avançar nesse campo científico também, né? Quem que é o cara que está sentado na minha cadeira e que resposta que ele vai dar, né? Porque a gente que tem um viés, né, mano, mais clínico, né, sabe que tem paciente que falha mais. Por que será, Exatamente. Né? O que será no sistema imunológico dele que não vai tão bem assim para lesões apicais, né? Nós não sabemos
ainda isso. Eu acho que esse é um campo que a ciência Tá precisa evoluindo, avançar né? em endodontia. Está evoluindo, Está né? evoluindo, tá caminhando. Agora, é legal, né? Como que você, né, fala tanto da clínica, mas o tempo todo falando da ciência. Exato. Né? O tempo todo embasando a tua clínica na ciência. Isso é gostoso de ver, porque não dá para dissociar a clínica da ciência. Na verdade, a ciência ela só existe porque a clínica tem dúvidas. Lógico. Né? E a clínica e a ciência só vai conseguir sanar essas dúvidas com a clínica. Com clínica. Né? Então um caminha junto com o outro. Isso E é a gente às vezes vê embates, né, Nossa, totalmente desnecessários. Mas isso não está fora de moda já? Essa briga de ciência. Espero que Eu sim, sou né? ciência. A gente espera que eu sim, sou mas científico, eu sou clínico. Isso não existe, cara. às vezes a gente ainda escuta, né, uma Escuta, coisa dessa. não. Eu Essa acho dicotomia, lindo. ela não existe, né? Não existe, né? Porque a endodontia, ela é clínica, mas precisa se embasar na ciência. Que, claro. Talvez o clínico não tenha que ser o pesquisador, mas Ah, os é outra protocolos, coisa. exatamente, É outra mas coisa, os né? protocolos dele precisam estar embasados na ciência. Isso. E o pesquisador, talvez, que se dedique totalmente à ciência, também não precisa da clínica, mas precisa estar linkado a pessoas Puxa, que estão mas atuando essa na é a clínica, observação para que é as ótima, dúvidas né? virem, para as respostas irem. Perfeitamente. Essa troca, ela existe. Não é pessoal. Você pode ter um clínico, você pode ter um pesquisador, mas a endodontia, ela precisa ter as duas coisas juntas. Você falou um negócio muito legal. Nós participamos de um grupo, né, da Universidade Federal Fluminense, né, onde existe essa mescla, né? Essa mescla de pesquisadores clínicos, né? Estão todo mundo junto. E o grupo é o que mais produz endodontia no mundo, né? Talvez seja, né, mano? E aí, só fazendo um adendo aqui, né? O nome do nosso laboratório lá é Laboratório de Endodontia Experimental, professor Dr. Mário Luiz Uolo. Eu conheci e tá incrível, viu? Faz jus ao O nome. laboratório tá lindo, né? Tá Mas lindo. você veio aqui, eu queria homenagear, né, o professor Gustavo de Deus, né? É isso aí. Que tem essa mentalidade, né? Ele colocar o meu nome no laboratório, lógico, é muito gentil para mim, eu me sinto lisonjeado. Porém, eu vejo que aí tem uma... É colocar a clínica dentro da ciência. Isso aí. O Gustavo você- é tão inteligente, né? Que ele, de maneira subliminar, né? Ele falou, ó, vou colocar o nome do laboratório de pesquisa para o clínico, né? É uma atenção, é uma chamada para a academia de Isso, que, é uma ó, não dissocie. Isso. Não existe isso. Né? Eu Então- senti isso, né? Além, logicamente, da amizade, do prazer, Sim. né? Imagina, nunca imaginei ter um laboratório de pesquisa no meu nome, mas passava pela minha Ficou cabeça. Por isso que é bom fantástico você ter amigo, né? E aí, mas eu acho que o Gustavo é tão inteligente, né? Vocês, né, mano? A equipe que vocês trabalham lá na Federal Fluminense é tão inteligente, né? Que fala, ó, não dá para fazer pesquisa se não tiver clínica. Para mim, esse é o mais importante do nome do laboratório, né? E isso tem que ficar claro, não existe. Não existe um sem o outro, Claro. porque vai ser fraco, vai ficar de muleta. É. Agora, o difícil é você conscientizar o clínico de como que ele vai buscar essa ciência, né? Como que ele consegue buscar essa ciência, né? Aonde? Porque hoje a gente vive uma disseminação de informação em rede social enorme, então Instagram, Facebook, YouTube, e não tem um filtro ali, né? E aí, Diferenciar o joio do trigo aí é complexo, né? é difícil. E como que o clínico consegue hoje buscar essa ciência, Mário? Olha, você hoje viver uma época das mídias sociais e existe, né? Não adianta a gente lutar contra. Não. Isso É uma realidade. Acho que é o primeiro ponto, né? claro. Isso é uma realidade, né? E de uma certa maneira, né, Daniel, sempre existiu, né? Não era multiplicado por milhões como hoje, né? Mas sempre existiu, né? Gente que inventa uma técnica, Sim. né? Gente que usa uma substância que não tem nenhum teste. Isso sempre existiu, né? Agora é óbvio, né? Eu dei muita aula na minha vida, no começo da minha carreira, no Brasil todo, né? Então fomos para vários rincões, né? Então você ia para alguns lugares, o cara fala, ô professor, mas não dá para irrigar com chá de quebra-pedra, né? Sabe aquelas coisas? Então isso sempre existiu, né? Essa vontade de você fazer alguma coisa diferente, tudo, né? Então é que agora, né, com as mídias sociais você tem isso aí multiplicado, né? E não adianta brigar, Não. é a realidade. Não tem jeito. Eu acho, então, por isso que vocês estão fazendo aqui na Sociedade Brasileira de Endodontia, né? É o correto, né? É usar institucional, né? Você tem uma posição institucional, essa posição vai chamar para sentar na mesa, né?
vários tipos de profissionais que podem contar a sua história, né? E que é um jeito de educar, né? Separar o joio do trigo. É uma das maneiras, tá certo? Institucionalmente, né? Claro. E a segunda maneira, eu acho, né, é que a gente também tem que ir para as mídias sociais. Porque a gente é avesso, né? É porque, na verdade, a gente não monetiza a rede social, né? O que a gente coloca na rede social. E aí, obviamente, todo mundo tem que ter uma fonte de renda. Se você não está monetizando ali, né? Tu tem que estar no seu consultório, tem que estar trabalhando. Então, como que você vai dedicar um tempo grande? Eu super concordo, acho que a gente tem que ir para a rede social mesmo, a gente tem que botar a cara, mas a gente não consegue fazer isso da mesma forma com que as pessoas que vivem daquilo dali fazem. Diferente, né? Com Porque certeza. se o cara, como você falou, né, busca lucro com a rede social, né? Então ele vai dedicar mais tempo, né? O teu trabalho na rede, por exemplo, é super interessante. Mas é muito difícil e escasso, porque falta tempo. Então, mas tem que juntar, né? Tem o doutor Emanuel, tem o Daniel, tem o Mário. Vocês também fazem eu curto lá, todo dia eu fico ansioso para o Instagram do Endogrupo. É uma coisa incrível. Então, mas a gente relutou de entrar. Por isso que eu falo, a gente tem que dar cara para bater também, né? Porque a gente relutou de entrar nisso. Chegar lá com a câmera na tua frente, né? E falar, olha, eu rico desse jeito. A gente fica desconfortável. É difícil, não é meu palco, né? Exatamente. Falava isso com o Emanuel ontem. Eu prefiro muito mais sentar um paciente e tratar o canal do que gravar ou dar aula para 1000 pessoas. Dar uma aula no é mais fácil. Do que, gente, é difícil porque sai da zona de conforto, mas é necessário. Então eu acho que essas duas frentes, Daniel, respondendo a pergunta, né, institucionalmente via, né, um SBN, deveria também, né, os conselhos regionais, né, de odontologia atuarem dessa maneira. Às vezes eu vejo o cara falando coisa absurda com o símbolo do CRO atrás, pô. Já vi recentemente, por exemplo, falando para Tiradentes que tem canal tratado, porque o doutor não sei quem falou, tal. Não adianta brigar, isso vai acontecer. Só que atrás está o símbolo do CRO, cara. Né? Então, que é o absurdo, né? Não sei, na minha opinião, eu acho que não é correto, né? Então, com certeza. Né? O CRO deveria apoiar as especialidades consolidadas que trabalham com resultado há tantos anos e isso, né? Sabe, então, institucionalmente seria, e quem saindo para ir para as redes da gente também. Você, Daniel, mano, o teu é ótimo. Né? Só que você não consegue fazer 3 por dia. Não tem porque como. Você tem que dar, você tem que trabalhar, tem que fazer isso, né? Então essa luta aí tá aí. Não tem jeito. Mas a gente tem que se mobilizar. Tem que se mobilizar. E eu acho que uma competência que nós precisamos de desenvolver, seja nos alunos de graduação, de pós, é justamente esse senso crítico. Né? De saber selecionar os seus curadores, as pessoas que eles vão seguir. O Emanuel não precisa publicar todo dia, mas uma vez que ele publicar, ele traz uma informação tão relevante para a comunidade. Eu sigo o Emanuel, sigo o Endogrupo, sigo a sociedade, e aí eu vou recebendo informações validadas, né? Entendendo o histórico da pessoa, que o histórico não está relacionado a número de seguidores, a quantidade de curtidas, mas sim é o que nós estamos falando, 43 anos de endodontia. 17 mil canais tratados de verdade. Né? De verdade. Não, de verdade. De verdade. Tratados de verdade. Tratado, né? Pacientes estão lá. Número também, tem gente que... As fichas estão lá. Pô, cara, o pior é que tem que pegar uma edícula do consultório lá, ela é armada, no tema não cabe mais, cara. Porque agora é tudo prontuário digital, né? Mas teve um tempo que não, que era ficha na pata, né? Então, putz, não cabe mais, né? Então, 17 mil dentes, é isso aí, né? Mas acho que tem que mobilizar. E é uma construção contínua, né? Sim. É uma construção dinâmica, né? As mudanças, a endodontia de 40 anos atrás, ela é completamente diferente da endodontia de hoje. A gente falava isso com o professor Gavin no nosso primeiro episódio também. Você não é um especialista, você está como especialista, porque se não acompanhar a mudança, né, você acaba perdendo. Exatamente. E aí eu aproveito, professor Mário, para te perguntar assim, qual seria uma orientação que você daria para esse pessoal que está iniciando na vida da endodontia, que tem uma perspectiva de crescer na especialidade, vislumbrando, né, uma carreira não imediatista, mas uma carreira com robustez e, né, com... Qual que seria esse... Bom, educação continuada, né? Uma educação continuada é porque você terminar o teu curso de especialização, por exemplo, né? Por melhor que ele seja. E hoje tem muito curso ruim, né?
Muito custo ruim. A comercialização do ensino também acabou virando um empecilho. Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Mas vamos supor, você termina do curso de especialização, agora você fala, eu sou especialista. Senta lá no teu consultório, fecha a porta, não lê mais. Só recebe informação de Instagram. Tá sozinho nesse mundão aí. Conversa só com quem está próximo de você, você vai, em muito pouco tempo, perder, né, toda a tua capacidade de crescer na tua carreira, né? Então, eu acho que você tem que... Educação continuada, a vida toda, né? E educação continuada são várias coisas, né? Você pode fazer o congresso da SBN, né? Pode assinar, para quem gosta mais de ciência, assinar um periódico, ou receber um periódico de alguma sociedade que é afiliado, enfim, tentar crescer na carreira, de vez em quando fazer um curso, né? Porque a gente é técnico, né? Tem uma parte técnica da gente. Tem que ter essa renovação, né? Tem que ter essa renovação. Sabe que eu dou um exemplo? Eu saí agora, a gente está tendo hoje é dia do nosso intensivo de endodontia, né? Então, a gente dá esse curso há 25 anos de microscopia. Então, é um curso que muita gente treinou com a gente e tal, eu sou muito feliz, né? E uma foto que eu mostro lá sempre é que a questão de... Antes da pandemia, acho que foi em 2018 ou 2017, quem veio fazer o nosso curso, o professor Fernando Goldberg. Olha aí. O professor Fernando Goldberg da Argentina. Daniel, mesmo o Fernando Goldberg, mamando, a gente até treme, porque ele tem 50 anos de endodontia. Né? É um professor icônico da América Latina, ele é conhecido mundialmente. Mas sabe o que ele fez, mano? Ele pegou o telefone e falou aquele jeito dele, Marito, como estás? Tudo, né? Aquela conversa que virou um amigo. Falou, não, eu vou fazer teu curso. Então, que exemplo melhor, né? O cara com 50 anos, acho que responde um pouco a tua pergunta, né? 50 anos de endodontia nas costas. E é preciso, né? Tem a humildade, né? Porque muitos professores, né, e formadores de opinião têm vergonha de sentar na bancada e fazer um canal na tua frente, né? Como se fosse alguma coisa do outro mundo, né? Mas as técnicas mudam, as coisas mudam. Então, tem um Fernando Goldberg, 50 anos de endodontia, vem lá com a gente e fala para vocês, fez todos os exercícios, o curso escalonado, né? Tem exercício, né? Localização de canal calcificado, remoção de guta, remoção de instrumento fratural. Pô, cara, fez tudo bonitinho, não foi passear, não. Foi para aprender, né? E reciclagem, né? Então é isso, né? Continuar, né, se capacitando, eu acho que é a grande... Não pode parar. A gente sempre tem algo a aprender, né, Mário? Pegou teu diploma, sentou lá no teu consultório, fechou a porta, não vai conseguir acompanhar, depois não adianta reclamar, né? Oh, Deus, e a evolução é rápida. Hoje, principalmente, a evolução cada hoje, 5 anos é um novo curso. É um novo curso em 5 anos, coisa que talvez lá atrás não fosse assim tão... a evolução, até porque a comunicação era mais difícil, né? Então a ciência evoluía também um pouco mais devagar, as inovações eram um pouco mais lentas, mas hoje é tudo muito rápido. Um volume de informação, volume de tecnologia. Escala geométrica, né? Essa evolução, assim, cada vez mais rápido. Mais importante, né? Claro. Tecnologia é ferramenta, pô. Né? E ferramenta, né, depende muito, né, de quando você vai incluir a ferramenta na sua vida, né? Então você pode estar se achando muito tecnológico porque você comprou um microscópio ontem. E realmente para você é super tecnológico, só que a gente usa microscópio desde a década de 90. Então, por exemplo, microscópio para mim é super normal. Não é mais nada tecnológico, é uma obrigação, na verdade. Né? Eu não consigo ficar sem. Né? Eu queria outra coisa agora. Eu queria outro negócio. Entendeu? Então, tecnologia é isso. Né? Com o momento que ela entra na sua vida e você precisa ter esse equilíbrio, né? O que é realmente super tecnológico, né? Então, se você vai usar, sei lá, alguma coisa super diferente que nem está no mercado ainda, nanopartícula para tirar biofilme, que nem o professor Marco Veciano mostrou lá no Team Foco, né? Que pode ser o futuro e tal. Isso é super tecnológico. Você comprou um microscópio hoje, é tecnológico para você, mas ele já está no mercado há muito tempo. Né? E sedimentado, né? E sedimentado com literatura, com várias marcas, que você pode optar desde o mais barato ao mais caro, né? Então, tecnologia é ferramenta, né? E se a gente for citar literatura, né, tem muito pouco a respeito, mas você vê para dente vital, né, já tem trabalho mostrando que não tem diferença quem
quem usa técnica mais clássica e quem usa recursos tecnológicos mais avançados, né? Talvez mude para retratamento, que não tem na literatura, talvez mude que te dá mais conforto. Tecnologia te dá mais conforto, te dá mais precisão, e situações de retratamento é imprescindível, né? Mas assim, a ferramenta, né, Daniel? Eu conheço, né, gente que não trabalha com microscópio, né? Que não trabalha com instrumento rotatório eventualmente, tá? Que não trabalha com muito recurso, né? E que é endodontista de primeiríssima linha, pô. Não é verdade? Desenvolveu a sua técnica, né? Então, eu sempre falo, tecnologia é ferramenta. E assim deve ser encarado, né? Algumas vezes é uma ferramenta facilitadora para alguns casos. Lógico, então, mano. você trabalhar com ultrassom, pô, é legal no retratamento, um monte de casos. O microscópio ele vai ser facilitador, a instrumentação rotatória, claro, ajuda ele é muito mais confortável para a gente, mas mudar o que você falou, né? Mudar um prognóstico, não, talvez em casos específicos. Não está mas na literatura. Tem o trabalho do Fleming, que é de 2010, né? Ele comparou grupo clássico e grupo contemporâneo, não tem diferença, né? E se você pega aí os trabalhos de previsibilidade em endodontia, né? Os mais novos, usando já a tecnologia, não derrubaram os sucessos que estão descritos desde a década de 90, vai dos anos 2000. Então, né, a tecnologia tem que ser vista assim. Agora é muito mais gostoso hoje no consultório. Eu chego lá, trabalho, puxo meu microscópio, enxergo, gostoso, uma delícia, né? Minha postura melhorou, claro. Meu mocho tem apoio no braço que não tinha antes, enfim. É importante você buscar a tecnologia acoplar. Agora, essa ideia que muitas vezes é vendida, né? Se você não tiver isso, você não vai fazer, cara, isso não está errado, né? E a gente hoje em dia precisa ficar muito, muito esperto, porque o capitalismo existe, né? Existe uma força para você consumir, né? Concorda? Muito, claro. Muito. E a gente é empurrado a consumir e com a ajuda ainda das mídias sociais, que por isso aí tem uma dimensão enorme, né? Então, muitas vezes você, na verdade, acontece o contrário. Ô Daniel, você se frustra, né? Eu ia falar isso, a frustração que acontece quando você impõe para uma pessoa que está começando e que as situações são de começo de vida são totalmente distintas. A gente respeita muito isso. Né? E aí você chega para a pessoa e fala, não, se você não tiver isso, você não pode fazer endodontia. Imagina, pô. Lógico que pode. E aí eu tento sempre conversar isso com quem está começando, com meus alunos. Falo assim, para você começar, eu ia te perguntar isso também, para você também. Para você começar, eu acho que você precisa ter um localizador apical. Sim. Isso daí você tem que ter. Se você for clínico geral e quiser fazer endodontia, você tem que ter um localizador apical. O clínico geral tem que ter um localizador apical. Exato. Sabe por quê? Tem localizador apical super acessível no mercado hoje, que funciona super bem. Quando eu comecei a trabalhar, é só meia dúzia de caratinha, já falei aqui. Às vezes por uma urgência, né? Mesmo que ele não faça o tratamento, mas atenda a urgência, já é. Clínico geral. Se o clínico geral quer fazer endodontia, tem que ter. E quando ele entende que o localizador apical vai ser um agente, primeiro, é muito mais preciso, isso daí é indiscutível, mas que vai ser um agente facilitador na vida dele, cara. Aí é brincadeira. Não, né? Você pode. Desculpa, mano. Não, pode. Um outro exemplo, né? A gente gosta de trabalhar com instrumentação mecanizada. Instrumentação mecanizada a especialidade sempre quis. Sim. Na década de 60, né? Você colocava lima lá nos Giromatic da vida aí, né? E Giromatic fazia esse movimento de vai e vem com 20 mil rotação por minuto. Não sobrava canal, né? Tá certo? Então, querer mecanizar o preparo de canal é uma aspiração da especialidade. Hoje nós estamos num nível excelente. Acho que nem tem mais para onde ir. Não, talvez né? não. O pessoal fala muito das limas de níquel titânio, né? Lógico, a liga foi muito importante, mas acho que os motores são mais importantes até, no meu modo de ver, né? Porque você tem alto torque com baixíssima velocidade, né? Para fazer o trabalho que você precisa fazer. Controle, né? Controle de torque, né? Controle de velocidade, né? Que antigamente não tinha, né? Não tinha, né? Lembro que você me contou que quando você começou a fazer, essa história é ótima, né? Como que era... Mas aí é boa, cara, essa é boa. Como que era quando você começou a trabalhar com instrumentação rotatória? Cara, eu estudei em San Antonio, no Texas, né? E o meu professor é o Steve Senior. E ele lançou uma lima que acho que hoje não existe mais, mas não sei nem se as pessoas conhecem, né? Chama Canal Master.
Canal Master era, ele pegava, mano, alargadores, né? Tirava toda a parte ativa, só deixava os últimos 2 milímetros, que depois virou até uma lima, uma das primeiras que chama Light Speed. Light Speed. Você vê como eu sou velho, né, cara? Light Speed, né? Então, eu tava lá. Quando eu voltei para cá, pro Brasil, eu queria, né? Queria trabalhar com essa tecnologia nova, imagina. Motor, não tinha motor elétrico, como a gente tem hoje. Quem tinha motor elétrico era protético. Lembra? Beltec? É isso. Eram os motores de chicote. A gente foi lá na Beltec, em Araraquara. Compramos um motor lá, o cara marcou lá. Na época era 2.000 rotação. Ele não tinha o controle, o cara fez lá a medida, marcou lá. A gente colocava naquele Beltec gigante lá no consultório. Ia lá trabalhar, pá, as limas quebravam tudo. Então... né? E aí o motor evoluiu, hoje a gente chega num cenário aí senhora, de motores inteligentes, né? Mano, Motores tem motor sem fio, cara. Que você pode controlar todos os parâmetros. Se você quer rodar, reciprocar para um lado para o outro, escolher velocidade, escolher... Então, quer dizer, agora, é gostoso trabalhar assim? É uma delícia, né? Agora, é obrigatório trabalhar assim? Não, tu pode fazer normal. E outro detalhe, que é o que a gente estava falando no início. As pessoas, às vezes, acreditam que adquirindo a tecnologia vai se tornar um endodontista de ponta. Não é. A tecnologia, ela é uma ferramenta. Ferramenta, né, Daniel? A gente sempre dá esse exemplo, né? Assim, ó, você pode comprar um microscópio, ultrassom, motor, o que você quiser, o que você achar. Se você não souber anatomia, não vai trabalhar. Então, é melhor comprar um livro de anatomia. É isso aí. Tá? Se quem está começando, vai comprar um livro de anatomia. Aí isso, cara, vai ser... não tem o que... É que você é endodontia, né? Não é o microscópio, é você que é endodontia. A dona Maria tem que conversar com o microscópio, que me dá nervoso. Porque você é o cara, meu. A responsabilidade é sua, né? Isso, porque as pessoas também terceirizam, né? Não deu certo porque eu não tinha o motor. Não deu certo porque eu não usei. É mais fácil, né? Isso daí, né? Terceirizar. Outra coisa, Daniel, mano, vamos pegar a instrumentação mecanizada, que a gente estava conversando, né? Ela criou um problema, né? Porque é muito rápido agora. Não é verdade? Nós, né, mano? Que a gente discute lá no nosso livro, né? No Shaping for Cleaning. Na verdade, eu sempre falo que não é um problema de fato. É uma oportunidade. É uma oportunidade. Eu aprendi com você, mano. Eu aprendi com o mano. Eu falei, é um problema? Não, é uma oportunidade. É uma oportunidade, porque instrumentar a gente queria que fosse até mais rápido. Sim. Se você pudesse chegar lá e fazer assim, pif, instrumentou. Opa. Não estava bom? Tem os caras fazendo aí. É verdade. Tem os caras fazendo. Cara. E ia ser ótimo. Agora, você tem que aproveitar esse tempo, porque não existe o Fast Endodontics. Eu não acredito no Fast Endodontics. Na endodontia ultra rápida, ultra veloz, 15 minutos e acabou. Eu não acredito nisso. Eu acho que você tem que aproveitar aquele tempo que você economizou numa etapa chata do tratamento endodôntico, que você... Principalmente quem está começando, mas isso daí para todo mundo, você vai... É onde acontecem os maiores acidentes, né, que é durante a instrumentação. Você minimiza isso daí, você diminui a possibilidade de acidente também, né? Só que aí você tem que aproveitar aquilo dali, o tempo para você limpar. Para limpar, né, mano? Para fazer diagnóstico, para conversar com os pacientes, claro. Né? Que os pacientes gostam de empatia, né? Que essa é uma outra coisa que nenhuma tecnologia traz para a gente. Né? Exatamente. Que é difícil ter empatia. Empatia, a própria palavra já é complexa, né? Empatia, muita gente pensa que é simpatia, que é ser legal. Não. Empatia é trocar de lado. Se colocar no lado do outro, né? Que para nós profissionais de saúde é essencial, deveria ser obrigatório, deveria ter um curso de empatia, se aqui existe, eu não sei se existe, né? Mas assim, porque, lógico, eu estou lá no meu dia a dia, chega meu paciente das 4 da tarde ou das 5 da tarde, o cara está morrendo de medo, porque ele fez um canal há 20 anos, demorou 7 sessões, ele teve 2 abscessos dentoalveolar agudo durante o tratamento, o cara precisou fazer um canal 20 anos depois e ele está branco. E ele vai ficar te questionando, a gente está cansado. O que a gente tem que ter com esse cara? Empatia, né? Com todos os pacientes, trocar de lado, pô, essa experiência desse cara, o que eu posso fazer para amenizar, né, mano? Então a gente tem tempo, né? Porque eu sei que eu vou fazer tempo. Eu vou fazer um preparo rápido, então eu tenho tempo para colocar o cara sentado, conversar, explicar o que mudou, né? Esses 10 minutos de conversa inicial fazem toda a diferença. Putz, meu. Porque nós é não melhor tratamos... que qualquer tecnologia.
Porque nós não tratamos um molar, nós tratamos a Dona Maria, Opa! o seu José. Não é verdade, nós tratamos uma pessoa, né? Pô, cara, Não é o dente. Então, é né, o mano, ponto. o tempo economizado no preparo mecanizado, Sim. né, que realmente é incrível, né? Porque eu sou do tempo, eu comecei lá em 82, era só na pata, né? Então, você para preparar o molar com dupla curvatura, putz, demorava duas horas. Putz, se fosse bom, hein? Se não quebrasse lima, se não perfurasse o dente, né? Então, hoje você é capaz de fazer isso em 10 minutos. Então, me sobrou o quê? Me sobrou meia hora? Então, eu vou usar essa meia hora para melhorar a minha irrigação. Eu vou usar essa meia hora para conversar com o meu paciente. Claro. Essa conversa com o paciente inicial, No né? olho. Essa sem pressa. empatia, né? Para quem tem medo, é fundamental, mas para quem não tem também, né? Aquela conversa, aquele cara sentir que você está ao lado dele, né? Isso aí não tem preço, pô, e tá dentro da gente, né? Isso é importante, isso. né? É isso. Importante, não adianta comprar um microscópio. Não. Se você não tiver nada disso, Putz, tanta gente que eu conheço, né? E meus indicadores, né? Tanta gente que a gente trabalha, né? Que às vezes estão até mais parados no tempo, vamos dizer assim, né? Como clínico geral. Tem uma clientela fidelíssima e de excelente nível socioeconômico, porque atuam nesse campo, né? Claro. Dando essa atenção, né? Eu não acho, eu falo sempre, né? Eu não acho que a gente precisa ir em batizado de filho de paciente. Tá certo? Não, porque até especialista nem faz muito isso, né? Mas entrou no meu consultório, é ser humano, Claro. né? E vai ter toda a minha atenção, e eu vou saber trocar de lado, eu vou saber entender o lado dele, né? Ô, Maria, é por isso que você está aí há Eu acho que 43 sim. anos com sucesso. É porque ali é, obviamente, a técnica, mas com o Contribui, entendimento né? de que tem um ser humano ali por trás. Cara, isso aí Então, você tem, e inclusive acho que a gente tem que desenvolver isso também. Isso é claro. uma outra coisa que a gente dá para melhorar, né? Dá para desenvolver. É Né? uma competência fundamental para o profissional da Eu saúde, acho. em qualquer área. Qualquer área de saúde você tem que ter isso aí. Nós somos profissionais de confiança do paciente. E esse cara, quando ele é bem tratado, ele leva esse feedback para o indicador. Porque a gente recebe isso do indicador, o indicador fala, ó, não sei quem adorou você, Nossa, direto. ela foi super bem tratado, obrigado pelo carinho, blá, blá, blá. E com isso você vai perpetuando seus indicadores, você não vai perder o indicador, porque ele sabe que ali, além de um profissional técnico competente, ele vai ter um ser humano que está preocupado com o paciente. Isso é importantíssimo, né? Vale até mais que tudo que a gente está falando em termos de tecnologia. E o dentista às vezes esquece um pouco isso, né? Porque essa mecaniza, coisa, né? do você acelerar os processos de muita gente, muito paciente. Eu quero ganhar muito. Obviamente cada um tem uma realidade, mas não pode ser assim. Mas todo mundo pode ter empatia Claro. com seus pacientes, eu creio. Acho que é fundamental. E o sucesso, seja ele de reconhecimento ou sucesso financeiro, ele não pode ser o nosso objetivo principal. Ele é uma consequência de um trabalho longevo, construído com o tempo, não é, professor? É a ideia, né? A ideia, porque eu brinco, né? Eu falo, tô no mesmo lugar há muitos anos, né? O cara te acha, pro bem e pro mal. E a maioria das vezes pro bem, né? Porque você construiu. Você claro. foi capaz de construir essa... Isso daí só mostra que a endodontia funciona. Porque uma das coisas que a gente está discutindo aqui é essa questão do lema aí da Sociedade Brasileira de Endodontia, que é o confie na endodontia, né? E se não funcionasse, o Mário não estava lá há 40 anos, porque ia toda hora aparecer bucha ali. Achar que a endodontia não funciona é o cúmulo, né? Mas a gente tem que fazer a campanha porque vocês estão fazendo aqui a campanha, por isso que nós estamos aqui, né? É impressionante ter que reafirmar que uma especialidade com tanta robustez científica, resultados favoráveis, ele tem que ficar reafirmando que ela tem sucesso. É incrível. Eu não me conformo, né? É o tal dos dentistas. Pode falar. Biológico, isso. Então, biológicos somos nós aqui. Exatamente. Certo? Mantemos o dente, né? Eles querem ser biológicos extraindo o dente. Biológicos somos nós aqui, né? Biológicos são as centenas de alunos nossos que tiveram a oportunidade de passar pela gente, talvez os milhares de colegas que estejam nos vendo, né? Biológicos somos nós, pô, que trabalhamos pra caramba, baseado em ciência, e usando a melhor tecnologia quando possível, quando chegar a tua hora, né? Para manter dente na cavidade oral. Pô, isso quer ser biológico, para mim, né? Não sei. Fazer o osso de forma natural, que nem a gente faz, que é especialidade- coisa mais biológica que Qual isso, né? especialidade devolve osso para os seus pacientes? Agora, lógico, nós vamos ter insucesso, né? Lógico. Nós vamos ter falha, né? Mas toda especialidade tem falha, Exatamente. né? Não tem muito o que falar, né? Então, eu acho que essa coisa aí
Pô, cara, esse negócio de biológico, aí Fosse- fica até sem graça, Se cara. a falha fosse motivo para se questionar, a oncologia não deveria mais existir. Não, E várias outras todas, especialidades todas. médicas, Eu vejo as odontológicas. comparações que são feitas, né? Ah, cara, quando você tem um negócio, você não corta o dedo, sei lá, que os caras falam, pelo amor de Deus, é muito triste, né? É. Então, Argumentações rasas, né? essas argumentações, né, é conversa de boteco, que eu chamo, né? Somos amigos lá, tomam uma, tá? E fica falando esses baita absurdo aí, né? Então, acho que não tem sustento. A especialidade, ela existe, né? E existe baseada em ciência hoje, né? Um pouco diferente, né, de quando eu comecei. Quando eu comecei, tinha pouca ciência que validava a especialidade, né? Porque, lógico, a especialidade começa a virar especialidade na década de 60, mais ou menos, né? De uma maneira mais robusta, né? Aqui no Brasil começa suportada pelos professores não tinha professor de endodontia, né? Na década de 60. Quem foi fazendo foram os professores da cadeira básica, né? Então você pega seus professores de patologia, histologia, né? Microbiologia, né? Que no começo seguraram a especialidade. Exemplo bom, onde nós fizemos o doutorado, né, mano? Lá em Piracicaba, no Unicamp. Ô, Daniel, os professores de base lá, né? Eu acho que lá foi um dos primeiros cursos, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros cursos de especialização do Brasil de endodontia. Tem uma briga aí, né? O professor Mário falava, né? O saudoso professor Mário, tão importante, né? Sim. Independente da técnica. Não é importante a técnica, o importante é a contribuição que a pessoa falou. Para fazer canal aqui tem que ser biológico, né? Tem que seguir, né, evidência científica. Essa é a contribuição, né? O professor Mário falava que eu dei, lá em Piracicaba eu falava que eu dei. Mas você vê, você pegar lá em Piracicaba, Benatti, Pupo, o pessoal muito da cadeira básica. Então, quando eu comecei, tinha muito pouca literatura. Ou digo assim, tinha a base da pirâmide. Porque para você chegar na ponta da pirâmide, que são os estudos clínicos, randomizados, estudos sistemáticos de literatura, você tem que ter a base. Claro. Você não chega no topo da pirâmide se você não tiver a base. Então a base é feita do quê? Estudo in vitro, estudo em animal, né? A base, depois a outra, e vai construindo a pirâmide até chegar lá em cima. Só que hoje, Dani, hoje em dia, eu sou muito orgulhoso de ser endodontista, porque eu respaldo meu tratamento e investigação clínica, estudo clínico, randomizado, né? O alto da pirâmide. O alto da pirâmide. Eu vou localizar o forame. Vou dar um exemplo. Pode dar exemplo? Técnico? Claro, deve. A gente está falando com o endodontista, né? Então, o exemplo técnico, por exemplo, né? Vamos supor, se você tem lesão apical, na literatura está muito bem estabelecido que você tem que alargar o forame. Né? Trabalhar com o conceito de preparo apical amplo. Não vou nem falar em alargar o forame, apaga aí. Fala, prepara os apicais amplos. Né? Tá na literatura, né, mano? Quantos trabalhos clínicos existem assim? Vários trabalhos clínicos, de boa qualidade. Né? Então, se eu vou lá e eu levo o meu ápice do dente com lesão para Lima 40, se possível, anatomicamente, eu estou trabalhando sustentado na literatura. Não é porque alguém me falou, não é porque o cara da internet falou. Agora, de vez em quando, eu vejo na internet, né, dentes com uma lesão, o cara preparou 1503. Essa tripinha, né? Putz, meu. Nem tocou as paredes, nem né? tocou as paredes. Porque a anatomia, ela já é mais ampla do que Sim, o diâmetro inicial do canal já é mais amplo do que pode. O cara terminou com 1503, ele não é que ele não limpou o canal, ele não tocou na parede. Né? É a falta do conhecimento de base que você tanto menciona, que você tanto fala de conhecimento anatômico. O cara não tem. E o interessante é o relato do professor Mário. A endodontia surgiu dentro da base, né? Os professores de base que foram criando o que nós temos hoje de conceitos, e por isso os conceitos biológicos são tão importantes dentro da endodontia, muito mais do que a tecnologia. Exemplos, né? São ferramentas, mas que você precisa buscar aquele princípio biológico, né? que foi bem estabelecido por décadas. Aqui no Brasil, a contribuição foi enorme. Foi. Várias faculdades, a gente pode lembrar aqui o pessoal da USP, aqui de São Paulo, lá do pessoal da Unicamp em Piracicaba, da Unesp, o professor Mário Leonardo, a gente pode ir elencando aqui, né, em Araçatuba, né, eu falo aqui do estado de São Paulo, que é a minha praia, né, mas obviamente no Rio tem, nos todos os rincões do Brasil tiveram muito professor, né, que fizeram a base da pirâmide, né? Então, eventualmente, se eu trabalho com uma técnica hoje que difere do que o cara fez lá na base da pirâmide, não significa que eu sou contra o cara. Ao contrário, se não fosse ele, eu não estava aqui em cima na base da pirâmide, né? Então, sei lá, para não falar,
fulano trabalhava com tal metodologia, você precisava fazer isso aqui. Foi super importante, porque ele provou naquele momento, né, fez a base da pirâmide, lá fez o seu estudo em animal, fez o seu estudo in vitro, contribuiu muito para a especialidade. Então, eu sou muito grato a esses professores, né, Claro. que iniciaram praticamente a especialidade, né, como ela é conhecida hoje, né, e que foram, né, aí na década de 70, 80, aí depois as pesquisas foram mudando, os interesses foram mudando, até que hoje... O conhecimento é dinâmico, né? Lógico, mas se o cara da transforma. base lá é importantíssimo, né? Fundamental, principalmente que ele pegou um terreno que era vazio, né? Imagina. Pegou a enxada e foi É, abrindo ele que mato. sedimentou para Então, que a gente tenha condições de... Exatamente. O cara saía lá, então, quando no tempo que nem Lima tinha direito, né? Que fazia canal. O cara deu uma ordem, falou: ó, tem que ter essa ordem aqui. Ó. Se você fizer desse jeito aqui, ó, esse estudo aqui e modelo animal, por exemplo, ó, tá tendo resultado. Isso é um guia pra gente, né? Esses professores, na verdade, eu não sei, eu acho que valem mais até do que a Com gente, certeza. que eventualmente está aí na internet, que eventualmente está falando tudo. Esses caras fizeram a base da pirâmide, que é muito difícil. É uma construção conjunta, né? Para a gente Então, levantar, desenvolvimento... Daniel, para a gente levantar e bater palma para esse pessoal, né? Os que estão ainda aqui, os que já se foram eventualmente, né? Merecem nosso aplauso, porque se não fosse eles, a especialidade... Reconhecimento, né? Que às vezes está faltando também um pouco né, de reconhecimento a quem vem trabalhando na endodontia há muito tempo. Muito tempo. Né? E não preciso concordar com ele tecnicamente. Claro. Não preciso concordar com o cara tecnicamente, né? Porque evoluiu, mudou, eu penso diferente, né? Mas naquele momento, putz, fundamental. E a gente tem que reconhecer esses caras. Eu não gosto de citar nomes, já citei um aqui, né, que é o professor Mário Leonardo, né? A gente poderia citar o professor Valdrigues, já citei o professor Pécora lá de Ribeirão, enfim. Tem inúmeros nomes, a gente vai esquecer da maioria, né? Então, citar nome é ruim por causa disso, mas que sirva como símbolo, né? De gente que trabalhou lá, como você falou, Daniel. Pô, preparando o terreno lá pro enxadão, cara. Depois de chegar hoje e andar de jet ski você chega gostoso agora, tá uma delícia. Mas o cara abriu a fazenda na raça lá, né? Não é brincadeira, não. Eu valorizo muito esse pessoal. E aqui no Brasil a gente tem que ficar contente, porque tem vários. Contribuiu muito para a endodontia mundial, né? Muito. E continua contribuindo, né? A endodontia brasileira, ela, dentro da odontologia, é a que mais publica, a que mais contribui para a ciência. A odontologia brasileira, dentro de todas as áreas, é a que mais contribui para a ciência mundial. Então, nós temos que nos orgulhar da endodontia brasileira, dos professores que construíram a base, dos que estão construindo hoje, como o Manuel, que é uma das pessoas que mais publicam hoje no mundo dentro da endodontia, e vários outros passaram aqui. A nossa endodontia, ela é linda e nós precisamos nos orgulhar, porque ela é pautada em ciência e nós contribuímos de forma ativa para o que o mundo faz hoje em dia. Por isso que você falou, né? Você vai, hoje em dia, né? Você trabalhar sem evidência, ou você trabalhar porque você viu alguém na internet... Não existe mais, né? Tá totalmente fora do contexto, né? Você pode funcionar 1, 2 tempos aí, mas não adianta, a hora que a vida correr, né, mano? Que os anos passarem, né? E a endodontia é uma especialidade interessante. E entendam que, obviamente, eu não estou falando para ninguém fazer isso, mas mesmo quando você faz de forma mal feita, ela vai funcionar 1, 2 anos, porque você vai tirar a dor do paciente. Então, o paciente chegou com dor, você fez mal feito, você vai, 1, 2 anos você vai tirar. Depois esse paciente nem vai lembrar quem... Alguns nem lembram quem foi que fez o canal. Não lembra, não lembra. Porque às vezes aparece, deve aparecer para você, deve aparecer para você. Né? Fiz esse canal tem 2 anos, mas você fez com... Nem lembra. Não lembra. Direto. Então, ela, nesse sentido, ela é um pouco permissiva, né? Isso talvez seja um fator ruim, porque você faz mal feito e ela vai durar lá 6 meses, 1 ano. Depois vai dar problema. Às vezes mais, às vezes muito tempo. É diferente da restauração que caiu lá, né? Exatamente isso. Da próxima que ficou feia pra caramba, 1 milhão. Mas esse não tem que ser o nosso objetivo. A gente tem que... a gente quer uma endodontia resolutiva, sim, ali no imediato, no agudo, mas a gente quer uma endodontia previsível no longo prazo. Né? E a gente consegue oferecer isso aos nossos pacientes. Consegue. Hoje em dia a gente tem uma evidência científica muito forte, né? De estudo clínico, né? Mas eu falei isso porque você estava falando lá do qualquer coisa, porque é isso, né? Qualquer coisa que você bota ali,
imediatamente vai funcionar. E nós temos um gestor do tratamento que é a resposta imunológica do paciente. Você tratar um paciente que está com a resposta em dia, né, você vai ter uma resposta favorável em tratamentos mal executados, mas esse não pode ser o objetivo. Claro. E o professor Mário tocou num assunto que eu acho muito interessante. Né? Nós temos grandes pessoas que contribuem para a endodontia no Brasil, grandes escolas, que às vezes divergem um meio para cá, meio para lá, a concentração da solução. Isso, talvez, né, essa falta de união gere e oportunize o aparecimento dessas idiotas virtuais, né, que ganham espaço, e eu acho que nós precisamos voltar um pouco e entender que mesmo com diferenças, o caminho é um só, é levar o sucesso à promoção de saúde. Então, nós precisamos nos unir mais. A endodontia brasileira, com os grandes endodontistas, os grandes pesquisadores, com as grandes universidades, centros de pesquisa, precisam estar mais unidos em prol da promoção de saúde, mesmo que haja divergências pontuais na técnica. Sempre vão haver, né? Sempre tem que haver. Mas né? isso não pode ir para o lado pessoal de vaidade que prejudica a própria especialidade na ponta. Você tem a sua aula lá, preferências e... O Leandro vai vir aqui, o próximo, né? O próximo episódio. Outro episódio. Leandro Pereira. Então, eu tenho uma aula junto com o Leandro, né, que o título é Desavenças e Preferências, né, que é exatamente o que você está falando, Daniel. A gente não pode deixar, né, eventuais preferências profissionais, né? Um fica zero, outro fica meio, né? Sabe, eu uso essa concentração, aquela concentração, a mesma substância, né? Essas preferências, né, profissionais causam desavenças pessoais, né? Exatamente. Porque eu venho desse tempo. Eu vi, mano, vocês não tiveram essa percepção, menino, perto de mim, né? Eu vi cara brigando, cara. Fisicamente. Por causa de medicação intracanal. É uma loucura, né? Vocês não viram. Eu não vou citar os nomes aqui, sim, porque claro. inclusive já faleceram ambos. Mas eu vi. Testemunhei, loucura, né? boca aberto, que 2 dentistas, na época, eu estava começando, mas pudessem brigar por causa que um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, né? Você não pode, né? Não pode. Então, vira time de futebol, né? Como a gente religião, falou, vira time de futebol, religião, Cara, não pode. Então, Daniel, já foi muito pior, né? Quem é mais velho, assim, já viu as fases, né? Mas eu concordo com você. Ainda existe um desconforto, porque o humano gosta de hipoclorito, sei lá, 1%, eu gosto de 2%, sei lá, um exemplo banal e qualquer que você possa dar. Não é isso. Né? E o pior de tudo, estamos usando a mesma substância. Exatamente. E tem isso pra caramba. E instrumentando no mesmo limite também. E conseguem resultados semelhantes. São caminhos para o mesmo objetivo. Né? Então existe ainda, eu sinto, mas melhorou muito. Tem que continuar melhorando. Tem que progredir, tem que evoluir. Tem que sentar na mesa com quem a gente não concorda, poder discutir, né? Poder expressar a tua ideia, a pessoa expressa a ideia dele, beleza, a gente sai daqui. Isso, no final, senta, almoça, toma uma cerveja, um vinho, tá tudo em paz, e acabou. Sabe que a endodontia americana é muito assim, né? Eu já vi grandes embates, né? No palco, né, numa mesa, né, depois acabou, vai todo mundo jantar junto, conversando, se abraça um amigo. Você discute as ideias, não as pessoas. Né? Isso é que é importante. Desavença pessoal, porque você gosta de, sei lá, instrumentar com uma coisa, absurdo, né, cara? Professor Mário, o papo tá agradabilíssimo. Mas já acabou? Não, ainda bom. Não. Mas nós já... Foi muito rápido. Exatamente, mas já estamos próximos aí do final. Eu nem vi que hora... realmente. Você tá me levando no bico, hein, meu? O papo, quando é agradável, é assim. Mas antes da gente finalizar, né, e aproveitando toda essa bagagem, essa experiência, esse conhecimento seu da endodontia, a gente poderia fechar discutindo um tema que nós já começamos, mas eu queria, né, fechar o raciocínio. As pessoas muitas vezes veem nas redes sociais só sucesso, só casos bonitos. E quando eles têm um insucesso, algo no consultório ou um acidente, elas se frustram e muitas vezes abandonam a especialidade, acham que a especialidade ela não tem esse índice de sucesso. Nós falamos no primeiro episódio, não é banalizar o problema, mas ele pode acontecer e nós temos recursos para resolvê-los. Então a gente falar, para finalizar isso, assim, qual o caminho que a endodontia poderia traçar nesse momento, o que você poderia trazer para esse profissional de experiência sua sobre possíveis acidentes, casos desafiadores, né? Ou mesmo insucesso que às vezes foge à nossa mão. Como lidar com o insucesso? Exatamente. Né? O jeito de lidar com o insucesso, primeiro é reconhecê-lo, né?
E não achar tão estranho ter insucesso, porque insucesso faz parte do jogo, né? A ideia seria cada vez ter menos insucesso, né? Cada vez ter menos, uma menor quantidade de casos de insucesso ou de erros técnicos, mas nós vamos ter a vida inteira. Não tem jeito, né? Aceitar, né? E que bom que... Bom não, né? Mas que bom que a gente é humano E erra. Né? Aceitar, né? E cada vez mais tentar minimizar isso. E quando houver o insucesso, né? Ter essa postura profissional de querer poder consertar, se você não conseguir consertar de alguma outra maneira, e eventualmente até aceitar, né? Que você teve que extrair um dente, que você tratou canal, qual o problema, né? Se você faz 10 e extrai 9... Aí tem um problema. Se você faz 10, né, Daniel, e tem que retratar um, pô, tá bom pra caramba, tem que aceitar, né? Não pode ser ficar tão frustrado, né? Mas creio, Daniel, que é uma coisa das gerações atuais, né? Que querem esse imediatismo, né? Que eu quero começar, eu vou comprar essa lima aqui e eu vou fazer canal bem amanhã. Não é assim que funciona o que nós estamos falando esse tempo todo aqui, né? Então, o caminho seria esse: reconhecer, aceitar e batalhar para mudar, né? Batalha para melhorar, batalha para ter um menor número de sucesso possível. Nós temos mais de 90% de sucesso, mas temos próximo a 8% de sucesso. Então, de 100 dentes, se 8, né, tiverem sucesso, e você tem recurso para tratar esse sucesso, o índice de exodontias e de substitutos são pequenos. E mesmo assim, que bom que nós temos o implante como uma excelente alternativa para casos em que há a indicação. Excelente. Olha, deixa eu te falar, Daniel, para a gente tocar nessa... Uma coisa super importante, já falou aqui, né, de receber bem o paciente, de ser humano, né, de ter empatia. Outra coisa super importante é diagnóstico, que ninguém gosta muito, né? Você fazer diagnóstico, uma coisa é você fazer diagnóstico do abscesso, né? O cara tá com a cara desse tamanho, abscesso, né? Agora tem diagnóstico complicado, né? Essa é uma área que eu gosto muito, que eu sempre gostei muito de diagnóstico. Eu acho que um bom diagnóstico faz um bom clínico, né? Porque se você acertar, por exemplo, um diagnóstico que ninguém está acertando, ele vai te diferenciar pra caramba, né? Mas para diagnóstico precisa estudar, né? Não tem jeito. Tem que estudar. Precisa ser, né? Com certeza. Não tem outra maneira, né? Eu vou aqui, já para encerrar, como você falou, né, eu vou citar um editorial do professor Siqueira, né? Que trabalha junto, né, mano? Isso, lá na Unigran Rio. Na Unigran Rio, né? E ele fez um editorial no Triple Oral, né? Se você sair de 1.000 dentes com periodontite apical, o índice de sucesso for 90%, sobrou 100. Você tem que retratar esses 100 dentes. Se o índice de sucesso for 80% do retratamento, vamos dizer, sobrou. Você saiu de 100. Saiu de 1.000, né? Sobrou 100. Você tratou 100, deu 80, sobrou 20. 20 dentes. 20 dentes. Se você fizer a cirurgia, o índice de sucesso da cirurgia é 90%. Vai sobrar 2 dentes aqui. Então você saiu de 1.000 dentes com periodontite apical e sobrou 2 dentes que você precisou extrair. 99% de sucesso, né? É muito bom. Desde que todos esses processos e procedimentos tenham sido bem realizados. Aí é onde a gente tem que estar treinando. Uma coisa que a gente podia falar aqui, já que a gente está falando para especialista em endodontia, né? O pessoal não gosta de cirurgia, tem que aprender. Talvez seja uma coisa que você precise investir na sua carreira. É gostoso fazer cirurgia? Todo mundo gosta? Não. Mas é imprescindível, né? É imprescindível. É a nossa área de atuação. Faz parte É a nossa área de da atuação. área Eu de um creio que sim, endodontista. né? Tratamento endodôntico convencional, retratamento e cirurgia apical, né? Agora, todo dente dá para operar? Não dá para operar o 27, né? Que está dentro do seio maxilar, não tem jeito. Não dá para operar o 47 que está dentro do... Algumas vezes, eu fazia muito mais cirurgia na década de 90 do que eu faço hoje, porque o meu retratamento melhorou muito. Claro, não é certo, não? É. E hoje em dia, se eu tenho um molar inferior falhando e eu preciso detonar 9 milímetros de cortical vestibular, talvez o implante seja melhor. Não é verdade? Se eu preciso desgastar 9 milímetros de cortical vestibular para chegar na lesão, se for esse caso, não foi porque é esse caso, mas se for porque na mandíbula é muito comum, né? O implante é melhor. Então tem situação que o implante pode ser melhor. É avaliação, é individualizar a avaliação, o diagnóstico e o E a planejamento. gente acabaria a cabeça da gente para pensar no paciente, né? Exatamente. Esse é eu o acho ponto que principal. né? Mas do que essa você falou... grande mensagem. É a grande mensagem. Do que você falou, Daniel, é isso, né? A especialidade sai de 1.000 casos aqui e sobra 2, né? De insucesso. Não pode ser
né, menosprezarem, né? Não Tem pode que ser... confiar, né? Não, tem que confiar. Não pode ser achincalhado aí por meia dúzia de pessoas que falam que, pô, de vez em quando aparece no consultório os caras lá que estão querendo tirar dente ou não vai retratar porque tá caindo o cabelo, cara. Pô, né? É duro, né? E colocar a doença, ela tem uma repercussão sistêmica, a doença, mas nós tratamos a doença com alto índice de sucesso. Então nós não podemos ser responsáveis pela doença, nós somos responsáveis pela resolução do problema. Pô, essa é ótima, cara. Parabéns. Excelente. É isso aí. Sr. Mário, queria agradecer imensamente esse bate-papo, como sempre, muito agradável, trazendo toda a sua experiência para nós. Né? Tenho certeza que ficaríamos aqui horas e horas. Ia ser legal, viu? Então foi bom demais. Rolou, demais. Quando convida a gente para um podcast, a coisa ficou meio estressado, né? Porque vai ter gente gravando, tem câmera, tudo, mas depois a gente vai conversar, é tão gostoso. Na verdade, sei que são 2 baita anfitriões, eu que agradeço. Muito obrigado sempre. A vocês. E o seu apoio para a sociedade, né? Sempre que nós os solicitamos, de prontidão, você já está disposto a contribuir para a nossa sociedade, para a endodontia brasileira. E é uma grande referência para todos nós. Obrigado. Eu acredito na SBN, né? Participo desde do início e, na verdade, é um prazer estar aqui. Prazer. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Manuel, obrigado mais uma vez. Obrigado. Meu amigo, professor Mário Zuolo. Que honra ter você hoje aqui. Eu acho que foi excelente. Que honra quem está podendo assistir, né? Uma oportunidade aí de escutar você. É sempre brilhante e a gente quer só ouvir, né? A gente não quer nem falar, a gente quer só ficar ouvindo, porque eu acho que a experiência que você tem e como você transmite a tua experiência é sensacional. Obrigado mesmo por estar aqui, obrigado Sociedade Brasileira de Endodontia, e é isso. É isso aí. Eu poderia terminar, então essa palavra não for minha, né? Que é uma coisa que eu falo sempre, eu tenho orgulho de ser endodontista. Que legal. Orgulho de ser endodontista. Eu olho no espelho, eu sou endodontista, eu acho bom pra caramba. É isso. Devemos ter esse orgulho, nossa especialidade ela é fenomenal, muito espetacular. Muito orgulho. Queria agradecer, né, a audiência de todos vocês. Mais um episódio do nosso podcast da SBN. Confie na endodontia, promova a saúde, combata a desinformação.